A paz do Senhor Jesus a todos e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós. Meus amados irmãos, mais uma vez aqui nessas redes sociais, levando algo importante para cada um de nós. Aliás, trazendo. Que vem de Deus, então ele enviou a mim, eu tenho certeza disso, tocou meu coração. E aqui eu estou trazendo essa maravilha, né, de Deus, que é a palavra dele. Né? Sem ela, nós não viveremos. Sem o Jesus, sem o Senhor Jesus, nós não teremos vida. E o próprio Senhor Jesus é a palavra, como diz aqui na Bíblia, em João. Né? Ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e aí por diante ele se tornou palavra e está pronto para nos salvar. Depende de nós agora. Olha esta mensagem que Deus tocou meu coração para me trazer aqui. Às vezes eu até digo, quem nunca já viu falar em Jesus Cristo, em Deus? Todo mundo. Então isso quer dizer que ninguém é inocente. É claro que uns conhecem mais do que os outros, né? Tem um conhecimento, se esforça mais, por aí. Mas olha só, eu estou no livro de João, capítulo 1, versículo 24. Mas aqui tem um louvor, o mesmo dessa mensagem, olha este louvor. Diz assim: nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, ficou Jesus. Jesus, Jesus. É lindo esse louvor, né? Ele é bem pequenininho, mas é algo importante. Aonde quer que nós passe, se o homem não der ouvido, se o homem não querer ficar com você, não querer andar com você, o Senhor Jesus está ali. É o único que aceita nós. É? Às vezes nós até falhamos. Alguém que já matou alguém, ninguém quer andar mais porque é assassino. Mas ele pede perdão a Deus e ali ele fica limpo. E ali Jesus com ele. Então o único precioso que nós devemos correr atrás é de Jesus. Amém? Mas tem uns que não correm atrás, não. Quando corre, não é para se satisfazer com a presença. Ali com como diz assim, a doçura, a fragrância. Não, tem uns que buscam para criticá-lo. Porque Jesus continua fazendo milagre. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já vê, tem visto. E vai ver ainda. Enquanto Jesus não vier buscar os dele aqui na terra, vocês vão ver milagres. Porque ele vai ver. Milagre é para que, eu sempre digo, é para que nós cremos nele. Em Deus e nele, Jesus Cristo. Milagre não é enfeito, não. Milagre é feito para que a humanidade tenha consciência que há Deus, Jesus Cristo, e ele está pronto para salvar. Amém? Então olha a mensagem, diz assim. Em João capítulo 1, versículo 24, diz assim: ora, os que haviam sido enviados era de entre os fariseus. Só podia ser dos fariseus mesmo, né? E perguntaram-lhe, então por que batiza, se não é o Cristo, nem
Elias, nem o profeta. O que que queria ver com isso? Questionando alguma coisa? Será que ele estava buscando Cristo? Ele queria saber quem era? Se ele fosse o Cristo, João Batista, será que eles iam se render? Nada. Queriam não, como Cristo veio e eles não se renderam. Eles queriam colocar em prova, né? Eles queriam fazer, se mostrar, queriam tirar do foco o povo. Era. E assim do mesmo jeito, tem uns fariseus até agora ainda, que nem entra e nem deixa os outros entrar. Eu vi um vídeo do deputado federal Nicola falando algo muito importante, que não negou o nome de Jesus. Ele falou, ele pode ser deputado, pode ser presidente, pode ser o que ser, mas primeiramente ele é servo do Senhor. E a presença do Senhor, ele buscará todos os dias para que ande com ele. É abençoado ou não é? É sábio ou não é? E ele disse, aqueles que estão aí fazendo mal, subordinando as coisas, o que é verdadeiro, estão jogando como falso, e os falsos como verdadeiro. Ele disse que vai chegar o dia, e vai mesmo. Não pense que não vai, não. Todos estão diante dos olhos de Deus, o que você faz, o que eu faço, o que nós fazemos. Eu não sou muito bom de português, não, né? Que quando muita gente fazemos, né? Mas seja como vocês entenderem. Mas ele deixou bem claro que ele é servo do Senhor. E o nome do Senhor ele carrega para onde ele for. Isso quer dizer, eu tenho que fazer a verdade, falar a verdade. É claro que está correto. Então, e esses homens foram enviados, quem enviou é raposa. Porque ele não enviou para saber de Cristo para eles servirem, não. Ele enviou porque ele queria atrapalhar a vida de Cristo. Muitos têm atrapalhado a promessa de Cristo, o projeto desde o início, quando Jesus nasceu. E todos têm consciência quem é Cristo, quem é Deus. Porque na Bíblia diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Por que nós não observamos então? Não se colocamos. Então, e diz assim, respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós, quem é esse que está no meio de vós? No meio de nós. Estava no meio dele naquela época, e agora está no meio de nós. Chama Jesus Cristo. Se você perder a salvação, é porque você não se interessou. É porque você não se atinou para isso. É porque você não aproveitou a oportunidade. Ninguém quando a pessoa está no mundo, não é sábio. Não. É sábio aquele que escolhe estar com Cristo. Esse é sábio. Porque ganhará salvação. Então ele disse, né? No meio de vós está quem vós não conheceis. Por quê? Porque não se coloca para conhecer. Mas para criticar, conhece. Se coloca ali. Para fazer o mal, se coloca. Então, olha só o que Deus está dizendo no dia de hoje, nesse exato momento. Aqui é poucos segundos, mas Deus está dizendo, eu estou no meio de vocês. Estou esperando o teu agir. Amém? Então fica na paz, que Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, em nome de Jesus.